Oi pessoal, hoje nós vamos resolver as aulas 7 e 8 sobre regra de 3 simples, tá? Do Aprender Sempre, primeiro ano, primeira série do ensino médio, na página 80, tá bom? Então, regra de 3 simples, como o nome já está dizendo, é bem simples, envolve situações de proporcionalidade, que é o que a gente viu nas aulas 5 e 6, aulas anteriores, né? Então, a gente já viu lá o que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais, e a regra de 3 simples vai ser baseada nisso, tá bom? Então aí tem uma explicação. Eu vou resolver um exemplo de cada, quando duas grandezas são diretamente proporcionais, quando são inversamente, e aí vocês analisam, fazem o restante, tudo bem? A primeira atividade aí, ó, fala que se 4,8 metros de fio custam R$ 240, qual será o preço de 6 metros do fio? Então, a regra de 3 consiste em um método que vai descobrir esse número que está faltando. Regra de 3 porque a gente tem três valores dados, três números aí relacionados à grandeza, e precisa descobrir um quarto valor, tá? Então a gente tem que analisar aí quais são as grandezas. Nesse caso, as grandezas são quantidade de fio e o preço, tá? Então eu vou colocar aqui o valor do fio em metros e na frente aqui o valor em reais. Faz de conta que isso aqui é um S. Opa, tá bom? Aí a gente volta no problema. Se 4,8 metros de fio, então coloca o 4,8 embaixo do metro, né? Da quantidade de fio. Custam R$ 240, coloca embaixo do preço. Qual será o preço de 6 metros de fio? 6 metros de fio, qual será o preço? Esse ponto de interrogação a gente vai trocar pela letra X. Então a gente já tem aqui a situação montada, tá? O que a gente tem que analisar? As grandezas são direta ou inversamente proporcionais? Então, se a gente tem uma quantidade maior de fio, você vai comprar mais fios, você vai acabar pagando mais caro também. Então, aumenta a quantidade de fio, aumenta o preço. Aí eu coloco as setas para a gente indicar que elas estão no mesmo sentido, ou seja, as grandezas nesse caso são diretamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais, a gente vai montar a proporção no mesmo sentido que estão as setas. Então, coloca do jeito que está a fração. 4,8 está para 6, assim como 240 está para x. E resolve essa proporção. Faz a multiplicação aqui. 4,8x igual 6 vezes 240. 6 vezes 4, 4, 1, 2, 1440. E aí divide para achar o valor do x. 1440 dividido por 4,8. Sempre que chegar nessa parte, vai dividir o número que está aqui pelo número que está na frente do x. Tá? Bom, um detalhezinho na divisão aí, ó, 1440 dividido por 4,8. Como tem a vírgula, a gente precisa igualar as casas decimais. Então a gente desconsidera a vírgula aqui, fica 48 e acrescenta um zero no resultado. Tá? E aí faz a divisão. 144 dividido por 48 vai dar 5. 144 por 48 dá 3. 3 vezes aqui. Sobra 0. Abaixo o 0. Acrescenta o 0. Abaixo o outro 0. Então vai dar 300. É só fazer a divisãozinha, tá? Por isso que eu fiz ali de qualquer jeito os números. Então quer dizer que o preço de 6 metros de fio serão R$ 300. Tá bom? Vamos analisar um caso de grandezas inversamente proporcionais. Vamos ver aqui o segundo caso. Um automóvel com velocidade constante percorre 200 metros em 4 minutos. Então a velocidade dele não muda nesse caso. Então ele percorre 20 metros em 4 minutos. Quantos metros
percorrerá em 6 minutos. Então, maior o tempo, maior a distância que ele vai andar também. Então, também é um caso de grandeza diretamente proporcional. Na questão 3, em um dia de trabalho, 5 operários produziram 800 peças. Se 8 operários trabalhassem no mesmo ritmo, quantas peças iriam produzir? Então, mais operários, mais peças. Então, só para relembrar, a gente tem que montar o esqueminha. Então, vocês escrevam aí no número de operários, né? Operários e peças. E monta o esquema. Então, 5 operários produzem 800 peças. 8 operários, X peças. Aumentou o número de operários, vai aumentar a produção também, tá? Então, também grandeza diretamente proporcional. Vai fazer a multiplicação igual no primeiro exercício. Aí um exemplo aqui é a questão 4, ó. Vamos ver a questão 4. Para construir uma casa, 4 pedreiros levaram 60 dias. Então a gente já achou as grandezas aí, pedreiros e dias. Vou colocar só P ali, porque até eu escrever pedreiros. Então lá, são 4 pedreiros, coloco 4 embaixo do pedreiros. Produzem, levam 60 dias para fazer a casa. Em quantos dias, então a gente coloca o X, 5 pedreiros construirão com a mesma capacidade de trabalho, né? Considerando que eles vão trabalhar no mesmo ritmo e tal, fariam a mesma casa. Então aqui a gente tem que analisar o quê? Aumentou a quantidade de pedreiros, mais gente trabalhando. Eles vão fazer isso em um tempo menor. Então aumenta a quantidade de pedreiro, diminui a quantidade de dias. Ou seja, grandezas inversamente proporcionais. Inversamente proporcional. Então por isso que eu coloquei a seta no sentido contrário. Então aí a gente monta a razão no sentido da seta, tá? Então lá, 4 está para 5, assim como x está para 60. Se não inverter, vai ficar errado, porque daí a gente vai estar considerando que mais pedreiros vai demorar mais tempo, e não é, tá bom? Montou assim, já inverteu, o jeito de resolver é o mesmo, faz a multiplicação invertida aqui, ó. Então 5 vezes x, 5x, 60 vezes 4, 240, e aí é só dividir 240 por 5. 240 vai dividir por 5, vai dar 48. Então levarão aí 48 dias, um tempo menor, ok? A questão 5, mais fardos de algodão, vai demorar mais tempo para fazer, né? Então também grandeza diretamente proporcional. E aqui é para vocês pensarem num probleminha e resolver ele, né? 5 kg de farinha, aí vocês podem usar a criatividade, né? Ou colocar no caso numa padaria, utiliza 5 kg de farinha para fazer 70 pães. Com 7 kg de farinha, quantos pães ela faz, né? Algo do tipo. Tá bom? Mais farinha, vai fazer mais pães. Na letra B, mais pedreiros, mais pessoas trabalhando, vai gastar um tempo menor, inversamente proporcional. E na letra A, diretamente proporcional. A maneira de fazer é a mesma, tá bom?